vontade. Ô, Juan, a primeira Sim. pergunta que a gente acaba fazendo para todo mundo é o que despertou em você a vontade de fazer aquele concurso, o primeiro concurso que você fez, o que te motivou a fazer esse primeiro concurso? Olha, se eu voltar aí pelo motivo aí eu não sei, o meu desejo mesmo, sempre, desde criança, sempre foi seguir carreira militar. Não sei de onde que vem isso, já fui questionado várias vezes, tanto pelo o pessoal do meio civil, quanto os próprios militares, os meus colegas da Força, né, já me questionaram várias vezes por que eu queria ser militar. Falei, eu não sei, eu vi ali e me encontrei ali de alguma forma, né? Eu lembro, assim, de lembrar, assim, desde criança, assim, na escola tinha uns livrinhos de educação moral e cívica, que era patrocinado pela Finame. Então tinha lá, não sei o que, tinha lá o alfabeto, não sei o que, B, C, não sei o que. E tinha ali duas figuras ali que eram de militares, eu ficava ali empolgado, não sei o que. E aí depois veio aquela, como posso dizer, aquela questão de decidir para qual força que eu vou. Se eu vou para a polícia, se eu vou para o exército, se eu vou para a marinha, para onde que eu vou, se eu não vou para lugar nenhum. E assim, curiosamente, né, foi uma época que eu gostava muito de acompanhar a Fórmula 1. Foi a época de 80, até a época uns 2, 3 anos depois da morte do Senna. E eu lembro que em 84, se eu não me engano, a Globo fez uma abertura, uma pré-abertura do campeonato de Fórmula 1, que ela fazia a comparação do bólido, né, do piloto lá do carro de Fórmula 1 com o jato da FAB, né? Então eles fizeram uma comparação, tinha toda uma música, tinha toda uma... E ali eu falei, não, eu me encontrei aqui, é aqui que eu quero estar, eu quero estar na Força Aérea Brasileira. E aí eu comecei ali, em 84, eu estava com 10 anos. Sim. Com 10 anos. E aí eu vinha também do trauma de 82, né? Eu vinha com o famoso trauma de 82, que eu queria de alguma forma... ali como criança, né, a gente quer de alguma forma honrar aquela, digamos assim, mostrar que não, eu sou brasileiro, eu quero mostrar de alguma forma que você pode recuperar esse trauma, né? Mas principalmente eu falo assim, se eu for colocar um ponto ali, que eu falei assim, eu quero ser isso daqui, eu acho que eu poderia traçar ali de forma bem embrionária esse período ali, essa abertura de campeonato, porque ele ligou duas coisas que eu gostava, que era o militarismo, né, e a Fórmula 1. E de lá para cá eu comecei a olhar com mais cuidado tudo aquilo que se referia à vida militar, né? Então, eu acho que, basicamente, assim, eu posso dizer que foi mais ou menos nesse período que eu comecei a me delinear. E agora, você até me fazendo essa pergunta, lembrando assim, eu gostava muito de brincar, quando criança, com exército, mas não era coisa de exército, era militar, assim, Ordem Unida, essa coisa assim. E um pouco daquela... Porque eu lembro que era uma época que estava um monte de construção em casa, não sei o quê, e tinha umas caixas d'água, assim, aquelas caixas d'água de 500 litros, viradas assim. E eu brincava assim, desenhava assim como se fosse um mapa, né? E como se fosse assim, ó, você vem para cá, você vai para lá, não sei o quê. Uma hora eu era militar e outra hora eu era diplomata, né? Tinha até uns reloginhos de plástico que tirava aquela tampinha e colocava aqui para fazer o monóculo, não sei o quê. Então eu acho que, não sei, aí, se você me perguntar, eu vou dizer mais ou menos que foi por aí mais ou menos que eu comecei a me delinear para essa área, para concurso independente de concurso, para a área militar. Eu fiquei curioso, o que aconteceu em 82? A famosa Copa de 82. O ano que a gente nasceu, todo mundo fala que essa lendária seleção de 82... entendi. O trauma de 82. Se nós tivemos o 7-1 em 2014, uma geração antes teve o trauma de 82, né? O 7-1, a geração de agora, infelizmente, estava com uma seleção lixo, né? Minha opinião. A de 82, infelizmente, era a seleção que era para ganhar, e muitos analistas eles dizem que a derrota do Brasil em 82, ela mudou o curso do futebol. Porque se vocês tentarem lembrar ali principalmente, não tanto de 86, mas principalmente de 90, 94, 98,
eles falaram que aquele futebol arte que o Brasil desempenhava, que o Brasil fazia, e outras seleções também faziam, ele começou a ele ficar um pouco mais feio, né? Porque que era o tipo de jogo da Itália, que é o Calcio, que é um jogo mais retrancado, que é um jogo mais de contra-ataque. Não era aquele jogo de tentar driblar, entrar, um jogo mais ofensivo. Futebol burocrático. Isso, futebol burocrático. Aí surgiu aí uns fenômenos de líbero, não sei o quê, na Copa de 90, não sei o quê, e aí não deu. Mas dizem aí alguns entendidos aí do futebol, Armando Nogueira é um deles, né? Ele fala que a derrota do Brasil em 82 mudou o curso do futebol. Ele deixou de ser um futebol arte, um futebol espetáculo, para ser um futebol retranqueiro, que é o que a gente viu aí até começo dos anos 2000, mais ou menos. Legal. Ô Juan, e quando você entrou para as Forças Armadas, ou melhor, nessa época que você se despertou para a carreira militar, era comum, assim, nas propagandas, você ouvir falar das escolas, dos concursos, as áreas, ou você tinha algum parente, algum conhecido que era de alguma força para indicar, faz esse concurso, ou melhor, ou se alista em tal lugar? Você teve alguma referência nesse sentido? Olha, Rogério, eu digo assim, do meu, assim, puxando de memória e puxando assim do período que eu estive na Força Aérea, de 2011 a 2019, propaganda, assim, eu lembro assim, de algumas propagandas que se tinha, mas basicamente eram propagandas para o serviço militar obrigatório. Não se tinha tantas propagandas. Teve uma época que fazia-se propaganda da SpaceX, fazia-se propaganda do Colégio Naval, fazia-se propaganda da AFA, da EPICAR, mas assim, acho que o grande filão mesmo das Forças Armadas naquela época era o serviço militar obrigatório. Tanto que havia várias propagandas durante o ano todo falando a respeito do serviço militar obrigatório. E das escolas, assim, uma vez ou outra, eu acho que basicamente no período ali de inscrição, que tinha aquela propaganda, e não sei se ainda tem, eu pelo menos não vejo mais. Aquelas folhinhas no chão imitando nota de dinheiro, né? Que você pegava, olhava, negócio de concurso militar. Então, às vezes, você pegava empolgado e era propaganda. Mas, assim, na televisão, basicamente, o que eu lembro era propaganda para o serviço militar obrigatório. O pessoal, jovem, você que completou 18 anos, aliste-se. E aí tinha aí, aliste-se na junta militar mais próxima da sua residência, não sei o quê. Mas, assim, para a escola, para a AFA, para a EPICAR, para a ESA, SpaceX, AMAN, Colégio Naval, eu não lembro tanto. Eu lembro, assim, coisa muito pontual, assim, uma propaganda ou outra, mas não, assim, dando grande destaque. Até estou perguntando porque eu vi no seu currículo que você foi do quadro complementar, né? E assim, normalmente é difícil você ficar sabendo de concursos das Forças Armadas do quadro complementar, que normalmente é alguém que já tem uma formação. Você já pega alguém que já tem uma formação em determinada área e aí as Forças Armadas acabam aproveitando, é uma área de interesse. Sim. E normalmente na minha época, pelo menos, eu sempre até comentei quando o Anderson me entrevistou aqui, eu tinha aquele sonho de entrar, eu passei em Barbacena, num passeio de escola, na época eu estava na 8ª série, aí passei em frente à escola preparatória de cadetes da aeronáutica, aí eu vi aquilo e falei, meu, que lugar é esse? Aí eu tinha um professor que falou, não, ali é a escola preparatória de cadetes da aeronáutica, o pessoal que é piloto, vai para ali. Eu falei, é para esse lugar que eu quero ir, pronto. Só que eu não tinha essa noção, essa referência do que era, o que você tem que fazer para entrar, como é que não tive ninguém para me orientar nesse sentido. Meu professor que falava, você quer ir para lá? Então você tem que estudar pra caramba, não é pouco não. E aí eu vejo porque hoje tem muita gente que tem interesse em carreiras militares e às vezes não tem essa informação. Hoje até que está mais fácil um pouco, né? Mas muitos não têm essa informação. E às vezes é bom lembrar o pessoal de casa, principalmente, que muitas dessas áreas você tem idade limite para entrar. Então eu queria que você pudesse falar para a gente essa questão, que dica que você dá para o pessoal que tem interesse hoje em ir para a carreira militar, idade, onde eles buscam essas informações para saber às vezes de algum cargo, alguma vaga ali que é limitada, mas tem uma área de formação que é de interesse. Que dica que você dá para esse pessoal, Juan? Começando talvez aí, complementando aí a tua questão anterior, se eu conhecia alguém da área, eu falo assim,
tranquilamente para quem quiser, para quem me perguntar. Não tive ninguém assim para dizer assim, olha, procura o tio João, procura o fulano lá que é vizinho lá da esquina, lá que ele é militar. Eu não tive essa pessoa assim para dizer assim. É por isso que, principalmente dentro da caserna, dentro da aeronáutica, eles me questionavam muito, assim, como é que uma pessoa com uma certa idade, podendo fazer um monte de outras coisas, ele fica batendo na aeronáutica e quando ele chega na aeronáutica, por que ele quer aeronáutica? Ele está tentando fazer alguma coisa, assim, dos colegas, dos pares, inclusive, até questionar a sua idoneidade. Se você está tentando dar algum golpe, se você está... Eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu gosto, não é porque eu podia estar fazendo milhares de outras coisas, mas estou aqui porque eu quero. E aí, nesse ponto, não sei se eu vou te responder a tua questão, eu não vi assim uma evolução no quadro de divulgação dessas informações. Eu trabalhei no 4º Comar de 2012 até 2017, quando o Comar foi oficialmente fechou as atividades, agora no prédio do Comar, ali no Cambuci. Quem está lá é o CONGAP, é uma outra unidade, uma unidade que veio do Rio de Janeiro. Em 2017, a Força Aérea sofreu uma reestruturação dos seus quadros, né, e os comares foram fechados, todos os comares, os 7 comares foram fechados, e houve uma reestruturação da Força. E eu trabalhei dentro do serviço militar, ali dentro da CERMOB, que cuida da mobilização, que é o pessoal do serviço militar obrigatório. E eu vejo assim, a internet, nesse ponto, ela não ajudou em absolutamente nada o candidato, a pessoa que está buscando essas informações. Eu não sei ainda dizer se a gente está colocando as informações...